Qual é o seu nível de alienação à realidade? Quanto de ilusão se baseia em suas crenças, se baseia em sua vida? O homem precisa da ilusão. O homem busca a ilusão. O conforto cognitivo é uma ferramenta de sobrevivência. Nós não estamos preparados para a realidade, tal como ela é. Nós não estamos preparados para a verdade. A mentira bem vestida é muito bem-vinda, mas a verdade nua e crua é completamente contestada, abafada, condenada. Aqui, nesse palanque, falando sobre ilusão, pode gerar a expectativa de que eu não esteja vivendo na ilusão, mas certamente todos nós estamos vivendo na ilusão. Alguns mais, outros menos. Alguns buscam diminuir a quantidade de ilusão que existe nas suas vidas, nas suas crenças, mas o fato é que todos nós vivemos na ilusão. A ilusão começa pela própria fisiologia. Maia é algo que não existe, é algo que assalta os nossos sentidos. As cores que enxergamos não são as cores que são as cores que não são. O verde que enxergamos nas plantas não é porque as plantas são verdes, mas porque elas refletem apenas a banda verde do espectro de luz visível. As plantas absorvem todas as outras cores, mas refletem o verde. Se elas estão refletindo o verde, significa que verde elas não são. Então, o nosso olhar, que é uma forma da gente analisar, uma forma da gente se relacionar com a realidade, ele é mais uma venda do que um sensor. E todos os outros sentidos funcionam da mesma forma. O espectro eletromagnético é a banda de frequências conhecidas. Existem as frequências sutis, que são os plasmas, né? Que são os nossos campos áuricos, os nossos chakras, que ainda não podem ser percebidos pela nossa ciência. Já existe, né, coisas para perceber, mas está fora da ciência materialista. Essa ciência ela identifica e aceita apenas o espectro eletromagnético como as ondas conhecidas. Nesse espectro eletromagnético, que é uma escala, uma régua, existem várias ondas, né, do micro-ondas, raio-x, até as ondas mais elevadas, que são os raios gama, salvo engano. Dentro dessa régua, dentro desse espectro de ondas conhecidas, a luz visível é uma vírgula. O que a gente pode ver da realidade que nos rodeia é uma vírgula, é menos de 1%. O que a gente vê da realidade que nos rodeia é menos de 1% e ainda a gente vê errado. O que a gente escuta é menos de 1%, o que a gente percebe é menos de 1% do que existe. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer saber, tudo que existe está na ponta dos nossos narizes. Nós estamos no universo holofractográfico, não local. Uma parte corresponde ao todo. Eu consigo, através de cada átomo, eu consigo acessar o universo inteiro. Através de cada ponto, eu consigo acessar toda a totalidade. Então, todas as perguntas que você imaginar que possam existir já estão respondidas na ponta dos nossos narizes. Mas, de fato, nós não temos sensores físicos para captá-los. Existe o sexto sentido, que é um sensor apto para trabalhar nesse nível de realidade. Mas, na média dos humanos atuais, esse sentido ele é atrofiado. Esse sentido é combatido, é negado, então ele automaticamente se atrofia. Quem desenvolve ou tem esse sentido desenvolvido é chamado médium, pois ele percebe, ele capta um pouco mais da realidade do que a maioria está vendo. Então, é uma grande questão existencial o fato de estarmos inseridos nesse universo, mas não termos a capacidade de lê-lo, de compreendê-lo por completo. Talvez seja essa a missão, né? Talvez seja esse o trabalho de buscar, de caminhar, de evoluir nesse sentido. E nesse universo não local, simplesmente não existe separação. A separação ela é meramente conceitual. E uma grande separação nesse panorama, uma separação que causa grande conflito e confusão, é a separação entre ciência e religião.
Não existe distinção nenhuma entre ciência e religião. A espiritualidade é a pulsão pelo conhecimento, pelo autoconhecimento. E a ciência é a pulsão pelo conhecimento das coisas que estão do lado de fora, mas que pela conexão também estão do lado de dentro. Então, a ciência investiga o eu fora da gente e a espiritualidade investiga o eu dentro da gente, a nossa experiência pessoal com essa realidade. Antes do Renascimento e da fundação do materialismo, ciência e religião eram uma coisa só. Padres eram filósofos matemáticos, matemáticos eram espiritualistas e espiritualizados. E até mesmo na época, na época do Renascimento, a espiritualidade não era negada. Newton, o pai da ciência materialista, era também ocultista. E ocultismo não entendam como sendo algo satânico. Ocultismo é simplesmente algo que está oculto. O conhecimento hermético é o conhecimento oculto. O conhecimento de Hermes é o conhecimento oculto. O conhecimento da gnose, da cabala, é o conhecimento oculto. Esse conhecimento, ele era trabalhado pelos cientistas. A Royal Society de Londres, ela foi fundada sobre a necessidade de investigação desse mundo oculto, desse mundo sobrenatural. Ou melhor, sobrematerial. E os grandes cientistas dessa época eram todos ocultistas, eram todos hermetistas, tinham as sociedades secretas na Idade Média, era igual o grupo de WhatsApp, para um homem branco e rico, né, e de classe social privilegiada. Sociedade secreta era igual o grupo de WhatsApp. Uma pessoa tinha 5, 6, 7 sociedades diferentes. E essas sociedades, elas existem justamente para proteger o conhecimento sagrado, o conhecimento primordial das grandes massas. Toda religião tem uma parte mística reservada aos eleitos. O judaísmo tem a cabala, o cristianismo tem a gnose, o islamismo tem o sufismo, o budismo tem o zen budismo. Toda grande religião, ela tem o conhecimento comum das massas e ela tem o conhecimento secreto, que provavelmente é o conhecimento que está mais próximo da verdade, que tem menos influências da ilusão. Esse conhecimento, ele é o mesmo, não importa qual lugar eu esteja. Então, no fundo, no cerne, todas as religiões falam da mesma coisa. E é justamente o mesmo que a ciência fala. É simplesmente a necessidade, a pulsão pelo conhecimento, pelo descobrimento, é o flerte com a verdade, é o interesse, a busca pela verdade. Essa busca, ela conduz à espiritualidade e ela conduz às investigações científicas. Quanto de ilusão a nossa cognição precisa para sobreviver? O sistema de crenças, ele é uma estratégia de sobrevivência. A gente precisa do nosso sistema de crenças, seja ele quão problemático for, a gente precisa do nosso sistema de crenças para sobreviver. E a prova disso é a dissonância cognitiva. Quando tomamos contato com uma realidade fantástica ou completamente fora do que a nossa cognição supõe ser possível, nós automaticamente bloqueamos essa possibilidade na nossa cabeça. E não é por maldade, é por falta de condição de receber esse conhecimento. Para sair da ilusão é necessário preparo, é necessário capacidade. A gente não pode chegar para uma pessoa que não tem capacidade e contar para ela todas as verdades do universo. Isso é justamente jogar pérolas aos porcos, não desmerecendo os porcos. Uma pérola jogada ao porco, ele pode mastigar, ele pode quebrar um dente, ele pode morrer, inclusive, por causa daquela pérola. Não tem valor nenhum para ele, é muito pelo contrário, ela pode ser prejudicial. Então,
Aqueles que não têm preparo, eles não têm condição de receber certos conhecimentos. Eu vejo as bolhas conspiratórias, né, a turma da bolha conspiratória degladiando no Facebook, postando situações contra, postando situações do 11 de setembro, né, as coisas que são estudadas dentro das conspirações. E eu vejo isso como uma perda de tempo danado, como um esforço desnecessário e prejudicial. Quem não tem condições simplesmente se fecha. O que provoca dissonância cognitiva na gente, a gente se fecha. Você pode ter todos os argumentos, você pode ter provas, fatos, isso não interessa. Quem não tem capacidade de receber simplesmente se fecha para essa realidade, porque provoca dissonância cognitiva. Nós precisamos da nossa cognição como ferramenta de sobrevivência. Inclusive, é dessa forma que eu transformo uma pessoa. É uma coisa extremamente horrorosa, mas uma das formas de introjetar comandos numa pessoa é provocar dissonância cognitiva, muitas vezes através de tortura. A dissonância cognitiva é uma tortura. Então, uma pessoa que passa por tortura por vários dias seguidos, por várias horas seguidas, ela perde noção de realidade, ela perde noção de si mesma, né? E vira um campo aberto para que outras pessoas possam introjetar ideias, possam introjetar comandos. E isso não é nem bom nem ruim, é simplesmente a forma como a máquina humana trabalha. Nós precisamos da nossa cognição para sobreviver e vamos defender nosso sistema de crenças como se estivéssemos defendendo a nossa sobrevivência. Então, aqueles que estão me ouvindo, que fazem esforço aí nas redes, né, é melhor direcionar suas energias para outros lados. Uma vez que nós estamos conectados, uma vez que todos somos um, se você direcionar seu esforço para a autotransformação, se você direcionar seu esforço para diminuir o nível de ilusão no qual você está inserido, diminuir as crenças que provocam dissonância cognitiva, você vai estar fazendo muito mais para a humanidade, para a transformação planetária, para a elevação dos povos, né? O trabalho de divulgação de notícias conspiratórias é um trabalho muito delicado, é um lugar muito delicado de se estar, porque é um lugar de muito baixa vibração. Exige um trabalho espiritual muito grande, senão a gente corre o risco de ter grandes prejuízos em relação às energias, às frequências, às vibrações. Então, muita atenção com esse entendimento, porque é algo fundamental nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de polarização muito grande e em tempos de polarização a gente tem muita paixão, muito fervor e pouca racionalidade, pouca conversa, pouco entendimento. Então, sugiro que a gente conduza nossas ações para o lado da reforma íntima, para o lado da autotransformação. É um terreno mais fértil de se conseguir mudanças positivas, por mais que a gente não veja, né? É interessante isso porque é um lugar que a gente trabalha e não vê os frutos nascendo. Os frutos podem estar nascendo do outro lado do seu muro, mas você não está vendo, você não tem noção. Na rede social a gente faz uma bagunça, briga com todo mundo, aí um concorda com você, aí você tem aquela experiência, aquela expectativa de que você está fazendo o seu trabalho para a transformação, mas de jeito nenhum. Esse que concordou, ele já tinha preparação, ele já estava envolvido, de certa forma, ele já tinha uma predisposição. Então, o seu trabalho, nesse caso, ele não fez nada demais. As pessoas que realmente precisam da sua interferência, elas não estão acessíveis através dos argumentos e dos fatos que provocam dissonância cognitiva. Que a luz e o conhecimento estejam com vocês. Meu nome é Bernardo Teixeira. Não deixem de curtir, compartilhar e seguir o canal.